bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, recheado de informação pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra você todos os dias. Inclusive, ó, quiser comprar camisas antigas históricas do Vascão, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço, no direct do Instagram. Tem uma camisa preta de 97, tamanho G, disponível, novinha, número 11 do Ramon, tá? Precinho bem bacana pra peça que é. Quiser, dá uma olhada lá no Instagram, que a foto está disponível lá, chama a gente no direct. Galera, dito isso, vamos logo aí para as informações. Vamos dar uma passeada aí nas informações de mercado da bola. Ó, a primeira situação que eu queria falar com vocês é a respeito do Ryan. O Vasco recusou a proposta de 31 milhões de euros do Zenit. O Zenit ficou de preparar uma nova proposta. O Vasco só quer negociar a partir de 50 milhões de euros. Proposta abaixo disso, o Vasco está recusando de pronto. O staff do Ryan também não tem interesse de jogar na Rússia e entende que o jogador é um atleta para as principais equipes do futebol mundial e para as 5 principais ligas, né? Campeonato francês, italiano, inglês, alemão e o... faltou algum aqui? Espanhol, né? Acho que eu não falei o espanhol. Essas são as 5 principais ligas. E aí, qual é a situação? O Bayern de Munique, inclusive, saiu uma matéria no Bild de que eles estão observando o Ryan bem de perto. Chegaram, inclusive, a mandar olheiros do Bayern para ver jogos presenciais do Ryan aqui. O Bayern ainda não fez uma proposta oficial, mas observa muito de perto o jogador. Na Itália, começa a se falar já do Ryan. O Ryan já algumas vezes na Itália foi comparado ao Adriano Imperador. E ontem o Cafu, nosso lateral direito aí, inclusive colocado algumas vezes na seleção do mundo, né, de todos os tempos da FIFA como o maior lateral de todos os tempos pelo lado direito. O Cafu, ele deu uma entrevista ao companheiro Nico Schira, tá? Do Tuto Sport, perguntando quem é o Ryan, que jogador é esse que está despontando no Brasil, que foi a revelação do Brasileirão, que comparam ele ao Adriano Imperador, e o Cafu deu o seu depoimento a respeito aí do Ryan. Aspas para o Cafu. Ele é muito forte. Estou sendo cauteloso com ele. Ele vai se tornar um campeão. Ele tem muita qualidade. É rápido no 1 contra 1 e tem faro de gol. Com a classe e a criatividade que possui, pode jogar em qualquer posição de ataque, dependendo das necessidades do treinador. Tivemos o jogo das estrelas também no Maracanã do Zico, nesse final de semana que passou, e 2 grandes personalidades falaram aí do Ryan. O Adriano Imperador foi perguntado se ele acha que, de fato, o Ryan lembra o estilo de jogo dele, se ele vê similaridade entre o futebol de ambos, e o Romário foi perguntado ali qual jogador ele indicaria para a seleção brasileira que não vai sendo convocado. Ele até brincou com um jogador do Flamengo, ele que não pode ser convocado porque não é brasileiro, e teve um repórter que fez uma sugestão e o Romário falou, pode ser. Então vou deixar com vocês essas 2 aspas aí a respeito do Ryan no jogo das estrelas. Do Ryan do Vasco, né, desse início do Ryan do Vasco, falando das características do Ryan em relação ao Adriano Imperador, começando ali a carreira, explosão, um atacante alto, forte. O que você pode falar do Ryan, assim? Parece contigo mesmo, naquele estilo do início ou não? O que você pode falar? Não, tem várias características minhas, né? Com certeza. É um jogador que vem fazendo boas atuações, está representando bem, né? Então acho que tem tudo para dar certo. Espero que ele possa fazer melhor, né, do que eu. Mas estou torcendo, né? Porque é sempre bom ver jogadores assim atuando. Acho que é muito importante o nosso carinho, o nosso respeito também por eles. Arrascaeta pode? Cara, boa pergunta. Ryan, levaria do Vasco? Tá aí, boa ideia. Bom, tá feito o registro, então não apenas o mundo, mas dentro do Brasil, todo mundo já entendeu qual é o tamanho do Ryan e a projeção que se faz a respeito dele. A tendência maior é o Ryan ser negociado na janela do meio do ano, que é a principal janela europeia, é quando os clubes cacifam grana mesmo. Vamos lembrar também que é ano de Copa do Mundo, então a galera deve estar pisando o pé no freio nessa janela agora, porque normalmente os jogadores que se destacam, fazem grandes Copas do Mundo, eles se transferem após o Mundial. Então o mais provável mesmo é o Ryan ser negociado depois na janela do meio do ano. O que não quer dizer
que a depender de uma proposta que pinte agora, não possa pintar negócio, tá bom? O Ryan, inclusive, viajou para a França aí, para Paris, passar a lua de mel com a sua esposa, tá bom? Tá feito o registro para vocês aí, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, por quanto você acha que o Vasco deveria vender o Ryan. Bom, virando a chavinha agora, vamos falar de outros temas. O Vasco renovou o contrato do atacante JP Mutano. Ele é jogador do Nova Iguaçu e ele vai ser, no mínimo, jogador profissional do Vasco até junho. O contrato dele terminava agora em dezembro, ele chegou ao Vasco com 18 anos de idade em parceria com o Nova Iguaçu. O contrato dele terminava em maio, né? Só que o Vasco queria contar com o jogador para a temporada inteira. No Sub-20, o Vasco conseguiu uma renovação até dezembro junto ao Nova Iguaçu e o Vasco não exerceu a opção de compra dele agora no final do ano. Ele não é mais jogador Sub-20 a partir agora de 2026. Ele já tem idade de jogador profissional, porém, ele pode jogar a Taça São Paulo, porque o regulamento mudou de uns anos para cá e o jogador, mesmo ele já indo completar 21 anos de idade na temporada corrente, pelo menos a Taça São Paulo ele pode jogar. Então não sei se for uma renovação só para a Copinha ou se é pensando em alguma coisa mais à frente. Acho que é pensando em alguma coisa mais à frente, porque senão faria um contrato ali de 1, 2 meses com o jogador. Então ele é um jogador que não vai poder voltar para o Sub-20 e terminando a Taça São Paulo, ele vai ser incorporado ao elenco do Vasco, porque ele não tem mais idade de Sub-20 e deve ter até junho aí para o Fernando Diniz e o Vasco observar ele mais de perto. Então olho no JP Mutano, que terminando a Taça São Paulo, ele vai ser incorporado ao elenco do Vasco e fica no mínimo aí até o mês de junho. Você aí que acompanha a base do Vasco, se bota expectativa no JP Mutano, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ele é ponta de origem, joga nas 3 posições ali de ataque, mas também pode jogar de lateral direito, chegou a jogar algumas vezes assim. O nome dele é João Pedro e o Mutano é porque ele parece com o Mutano daquele desenho, né, Jovens Titãs. Se você dá uma olhada aí nele, dá uma olhadinha no desenho, tem uma certa similaridade mesmo, tá? Então tá feito aí o registro para vocês. O JP Mutano esticou o contrato dele. Agora vamos para a janela de transferências. O Vasco está encaminhado com a contratação do Johan Rojas. Trouxe essa informação para vocês há 2 dias atrás aqui no canal. E o jogador estava, inclusive, de férias, né, lá na Colômbia. O Monterrey já se apresentou para a pré-temporada de 2026. Ele não vai ficar no Monterrey e foi liberado aí para festa de fim de ano e tal. Ele estava inclusive disputando um torneio de pelada do bairro de onde ele nasceu. Teve o campeão, eles usaram camisa de alguns times, inclusive o campeão do torneio foi o Palmeiras, né? A galera montou um time lá com o uniforme do Palmeiras e bateu o campeão. Ele tem até com a foto com a camisa da Colômbia, abraçando ali, apertando a mão da galera que foi campeão. Ele chegou a fazer alguns gols nesse torneio de pelada, torneio do bairro onde ele nasceu ali. Então ele é um jogador que tem essas raízes ali com a cidade de onde ele veio, tá bom? Porém, ontem ele postou esses stories ali, vestido todo de preto, né, brincou ali com os emojis ali meio que de ninja, só que ele meteu aquele estalinho. Eu não sei se ele já sabe que no Brasil a gente usa esse estampido aí como emoji de cruz de Malta, ou se é só porque é questão do ninja e tal, ele tava bem vestido ali de preto e botou tipo um estourinho, mas enfim, ele tá bem encaminhado para vir pro Vasco. Ele, pô, jogador, moleque novo, 23 anos, sabe como é que funciona a rede social. Eu acho que ele já tá dando spoiler. Fui inclusive dar uma olhada nos jogadores que ele segue o Felipe Coutinho, ainda não segue o Vasco, porém ele segue o Carlos Cuesta. Não sei se eles vieram do mesmo lugar, se são vizinhos, se já jogaram em algum momento junto, mas ele segue o Carlos Cuesta. Então o Carlos Cuesta pode ser uma ponte aí para ele buscar informação a respeito dessa questão de vir jogar no Vasco ou não. Beleza? Tá feito o registro aí para vocês. Um outro jogador que o Vasco reativou contato e pode ser jogador do Vasco ainda nessa janela de transferências é o zagueiro chileno Alan Saldívia. Inclusive o jogador já passou a seguir o Vasco no Instagram. A primeira informação que a gente teve dele foi inclusive num jogo que eu fui lá na Argentina, Vasco e Lanús. Teve um companheiro do AS do Chile, que ele ficou bastante tempo trabalhando aqui no Brasil como setorista. Ele fez uma pergunta a respeito do Alan Saldívia, se de fato o Vasco tinha interesse na contratação dele ou não, porque ele é um jogador
que o Fernando Diniz já havia feito alguns elogios. E o Diniz elogiou muito o Alan Saldívia naquela oportunidade, falou que é um jogador que ele vê com interesse, com bons olhos. O Vasco tinha perdido o jogo naquele dia pro Lanús e ele não entrou muito na situação, tá? E um fato curioso é que, vou até pegar aspas para vocês do Diniz aqui, eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito, mas essas contratações é algo interno, não vou falar de nomes. A gente está trabalhando internamente nas necessidades que temos no elenco, mas é um jogador de quem eu gosto, tá? Foi a aspas do Diniz sobre a Alan Saldívia no jogo lá contra a equipe do Lanús, tá? E aí, pegando aspas aqui, o Felipe Melo ontem no seu perfil oficial no Instagram, por algum motivo ele viu essa notícia em algum lugar, essa notícia saiu no Globoesporte.com, o Felipe Melo trabalha, né, no GE, trabalha como comentarista do Sport TV, na verdade, e aí ele viu a notícia e quis fazer uns stories, porque ele enfrentou o Alan Saldívia algumas vezes quando ele jogava no Fluminense, e é daí que o Fernando Diniz, inclusive, elogia o jogador. Vou nem dar muito spoiler não, veja o que o Felipe Melo falou a respeito do Alan Saldívia. Já vamos embarcar de volta para a nossa amada Pátria Brasil, e eu vi uma notícia agora aqui falando do Vasco, que tem interesse em Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo. Eu joguei contra o Colo-Colo, a última Libertadores que eu joguei, e vencemos 2 jogos. Vencemos por 3-2, se não me engano, no Maracanã, e vencemos por 1-0, foi uma pressão maluca lá. E quando acabou o jogo eu dei uma entrevista e falei na entrevista o seguinte, que se continuasse daquele jeito, evoluindo daquele jeito, aquele jogador, Alan Saldívia, iria para a Europa o mais rápido possível, porque é um grande jogador. Dito isso, depois não acompanhei, confesso que não deu para acompanhar o campeonato deles, não vi esse atleta, não sei como está performando, mas segundo o que eu vi, joguei contra, cara, um grande jogador, grande reforço. Bom, o Alan Saldívia tem 23 anos de idade, é um zagueiro mais construtor, não é grandalhão, né? Ele tem 1,80, mas é um cara de muito refino e de bom trato. Teve alguns probleminhas físicos, é um jogador que o Vasco deve estar tentando contratar aí com empréstimo, com opção de compra, tá? Vamos ver se o negócio caminha. Eu acho que é sim uma boa aposta, tá? É mais um jogador aí da América do Sul que o Vasco tá aí tentando contratar. Lembrando que o limite de estrangeiros no Brasil é 9, o Vasco tem alguns jogadores voltando de empréstimo, Maxime Domingues, o próprio Juan Esforza, então o Vasco vai precisar fazer uma limpa aí no elenco. O Maurício Lemos está dando linha na pipa, o Jean Davi acabou de sair, então a gente tem que tomar cuidado com essa questão aí. Os 2 primeiros jogadores que estão mais encaminhados aí, um é colombiano e o outro é chileno, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você vê com bons olhos a contratação do Alan Saldívia? E agora, caminhando para a reta final, algumas informações curtinhas. O Vasco ontem divulgou de maneira oficial a extensão de contrato do Puma Rodrigues por mais 2 anos. O Paulo Henrique também foi anunciado aí com um novo contratado da Nike, né? Agora ele vai usar ali o chuteira, caneleira, meia, né? No dia a dia dele aí vai começar a usar produtos da Nike, tem sido convocado para a seleção. O Vasco fechou um contrato de 7 anos com a Nike. Parabéns ao PH, merece muito. Teve uma queda no final do ano, mas o balanço do PH é mais que positivo. E aí, para finalizar, galera, vamos dar uma pincelada aqui sobre John Arias. O Arias é um jogador que o Vasco tem interesse sim. É um jogador que o Fernando Diniz ama de paixão. O Arias é muito grato ao Fernando Diniz, porque tem um Arias antes da chegada do Diniz e tem um Arias depois da chegada do Fernando Diniz. O Arias saiu do Fluminense de uma maneira um pouquinho conturbada, ele queria muito deixar o clube e jogar na Europa, já tinha uma certa idade, ele vai fazer 29 anos de idade agora em 2026 e algumas vezes vinha proposta, o Fluminense não vendia. Ano passado o Mário Bittencourt pediu para ele ficar, porque o Fluminense estava lutando contra rebaixamento, inclusive o período com o Diniz, que o Fluminense ficou afogado na zona de rebaixamento, foi quando o André estava lesionado e também quando o Arias estava jogando a Copa América pela seleção. Depois o André inclusive foi vendido nesse período aí da Copa América, e
o Arias, quando volta, alguns jogadores saem do DM, o Fluminense faz algumas contratações, o time na mão do Mano Menezes arranca, escapa ali do rebaixamento. Chegou o final do ano, ele ajudou, não deixou o Fluminense cair e pintou essa proposta do Wolverhampton. Ele bateu o pé, falou que ia sair, a torcida do Fluminense ficou chateada, não queria, o Mário tentou demover ele da ideia, aumentar o salário, etc. Mas ele falou, cara, é meu sonho jogar na Europa, eu já tenho uma certa idade, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. E aí ele conseguiu forçar uma barra ali, meio contrariado, o Mário Bittencourt vendeu o jogador para o Wolverhampton por 17 milhões de euros, só que ele tem apenas 7 meses aí de Europa, né? 7 meses de Premier League, mas a coisa não tá caminhando. O Wolverhampton virou saco de pancada essa temporada, tem, se eu não me engano, 2 pontos aí na Premier League, apanha de todo mundo, a coisa não tá andando, e o John Arias está nessa situação lá, né? O time bem provavelmente deve ser rebaixado, e a Copa do Mundo é daqui a 6 meses, né? Ele vem sendo reserva, inclusive lá do Wolverhampton, tem jogado pouco, então não era a ideia dele bater e voltar rápido para a Europa, mas a coisa também não está caminhando muito, e ele está de olho aí nessa questão da Copa, tem receio de perder a vaga dele na Copa do Mundo, então ele não descarta por completo a volta ao Brasil. Então é um jogador que o Fernando Diniz vem cantando no ouvido dele. Uma informação importante, que o Arias ajudou, entre aspas, na contratação do Andrés Gomes, porque o Vasco recebeu os vídeos ali, o Admar puxou via scout e o Diniz foi olhar os vídeos. E o próprio Diniz deu uma entrevista recente, eu não sei se foi quando a gente elimina o Fluminense na semifinal, ou se foi na coletiva depois da perca do título para o Corinthians da Copa do Brasil. Eu acho que foi pós-eliminação, após a classificação sobre o Fluminense na semifinal. Ele fala que os vídeos do Andrés Gomes era bem pior do que de fato ele é na vida real. Ele é muito melhor do que os vídeos a mostravam. E ele falou que o que deu convicção dele avançar para contratar o Gomes foi uma conversa que ele teve com o Arias. O Diniz ligou pro Arias e falou, pô, Arias, o que tu acha desse jogador? Por que ele ligou? Porque o Arias e o Gomes saíram da mesma cidade, eles eram vizinhos, né, se conhecem de criança. E aí o Arias falou, pode contratar que ele é bom jogador, conheço, pode ir. Então já tem essa relação, o Vasco tá montando meio com a Célia Colômbia, né? Tem o Cuesta, tem o próprio Andrés Gomes, está chegando o Johan Rojas, então tem alguns companheiros, inclusive de seleção, então o Arias estaria bem ambientado no Vasco. O CT do Vasco Fluminense é quase porta a porta um pro outro, ele conhece bem o Rio. A questão maior aqui cara, ele vai com certeza ter uma ranhura gigante na idolatria dele com o Fluminense. Ele já forçou uma barra para sair, a relação dele com o Mário Bittencourt não ficou das melhores, ele vir para um rival, pô, ele vai arrumar aí um problema com a torcida do Fluminense. Ele tá ligando para isso? Ele não tá ligando para isso? A gente já viu jogadores fazer esse movimento. O próprio Conca, quando volta da China, foi pro Flamengo, né? Deixou muitos tricolores ali chateados. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. O Rômulo, né, saiu daqui campeão da Copa do Brasil e tal, volta ao Brasil, foi pro Flamengo, o torcedor do Vasco ficou pau da vida com ele. Então essas coisas acontecem. O próprio Flamengo vai ir babando pra cima do Arias, só que é uma questão que no Flamengo o Arias vai ter que brigar por posição, vai ter que disputar. O elenco do Flamengo é muito recheado. No Vasco ele viria para ser praticamente dono do time. Então é uma condição diferente. Cara, não vou mexer com isso. O Palmeiras com certeza vai se interessar na contratação dele, vai depender de valores também, porque o Palmeiras gastou 700 milhões no ano passado e a Leila já falou que vai dar uma segurada no freio para essa temporada aí de 2026, não quer dizer que o Palmeiras não vai contratar. Cruzeiro também é um time que está indo pesado no mercado, então ele tem possibilidade de voltar ao Brasil sem arranhar a imagem dele com o Fluminense, não voltando para lá e indo para um rival, tá? Porém, até que ponto pesa na equação a Célia Colômbia, entre aspas, que o Vasco está montando, trabalhar novamente com o Fernando Diniz, morar no Rio de Janeiro, que é uma cidade que ele já conhece, né? Pô, o CT ali é porta a porta. Enfim, são equações aí. Questão também do custo. Ele é um jogador que não é barato. E aí tem uma informação que eu vou aprofundar melhor no nosso próximo vídeo, já vou dar spoiler aqui, que o próximo vídeo que a gente vai trazer é sobre a revenda da SAF. Ontem o companheiro Lucas Pedrosa soltou mais uma informação a respeito da venda para o Marco Lamáquia, de que o Vasco está tentando costurar já dentro da negociação um empréstimo point
para o Vasco usar já nessa janela e aumentar o nível dos reforços. Mais ou menos o que a 777 fez quando foi comprar a SAF. Lembra que eles botaram 70 milhões na frente, o Vasco contratou na época o Carlos Palácio e usou o salário para poder pagar salários atrasados e botar algumas despesas em dia. Então pode ser negociado isso nessa negociação. É importante frisar que uma nova venda tem que passar por conselho deliberativo também. Então tem algumas questões. O GE falou do empréstimo DIP num tom aí para pagamento de dívida, mas parece que, segundo o Pedrosa, pode até ser um pedaço para lá, mas parte do recurso seria também para subir o sarrafo do nível de contratação. Então, com esse recurso, daria para o Vasco ir em jogadores maiores. Agora a questão é, o Arias está disposto a comprar essa briga, entre aspas, com a torcida do Fluminense? Não sei, tá bom? Então, essa é a situação. Há sim o interesse na contratação do jogador. O primeiro a noticiar, inclusive, foi os companheiros da torcida vascaínos. Dá os créditos, manda um abraço pro Léo aqui. Tamo junto, irmão. É isso, galera. Assim a gente vai fechando com vocês a primeira edição do dia. Logo mais, já na casa da minha mãe, tô indo passar o Réveillon na casa da mamãe, então vou ficar uns dias fora do nosso tão amado, querido estúdio aqui, tá? Então vou gravar de lá e aí, a partir do dia 2, dia 3, eu já tô de volta em casa, a gente acelera aí, tá? O Vasco tá se representando no dia 2, o Campeonato Carioca começa, me fugiu agora a memória se é 18 ou 20, Taça São Paulo começa dia 3, eu vou explicar pra vocês, inclusive, o calendário do Vascão pro ano que vem, tá bom? Tamo junto, beijo no coração de vocês e até logo mais à noite. Valeu, fui!